Olá, galerinha do 7º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar falando sobre acentuação gráfica. Nós tivemos uma aula sobre acentuação, nós falamos sobre crase. E hoje nós vamos falar sobre as palavras oxítonas. Vamos lá? Veja, você já brincou de trava-línguas? Não? Sabe o que é trava-línguas? É aquelas palavras parecidas que a gente vai falando, aí de repente, pá, a gente travou, não sabe nem como tá falando mais. Isso aí, sai muito nas festas juninas, que a professora pede para a gente fazer trabalho, tá lembrado? Eu trouxe um trava-língua, vamos ler comigo? O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Muito bem, pessoal. A língua da gente não travou aqui, não é mesmo? Veja, a palavra sabiá, sabia e sábio são parecidas, não são não? A escrita é parecida, mas a pronúncia é diferente. O som da palavra é diferente. Por que é que isso acontece, né? Então, além de estimular e desenvolver a oralidade, o que este trava-língua nos mostra em relação à escrita em nossa língua portuguesa? Foi o que eu acabei de falar, né? A escrita da palavra, ela é parecida, mas o som é diferente. E por que é que isso acontece? Vamos ver? Veja, sabiá é um pássaro. Veja onde é que está o acento agudo na palavra sabiá, nessa palavra aí. Sábio ou sábia é a pessoa com muito conhecimento. Veja lá onde foi que o acento foi parar na palavra. Aí já mudou a pronúncia, certo? E sabia é o verbo saber no passado, na terceira pessoa do singular. Veja que sabia não tem nenhuma acentuação. Então, mesmo que essas palavras apareçam escritas isoladas dentro de um texto, nós seremos capazes de saber o que cada uma significa graças ao acento que as diferencia. Isso mesmo, veja, na palavra sabiá, o acento está na última sílaba. Isso mesmo. Na palavra sábio, o acento está na primeira sílaba. Já na palavra sabia, não temos acento. Legal, né? Vamos mais adiante na nossa aula. Então, nós só acentuamos as 3 sílabas de cada palavra. E só uma sílaba tônica em cada palavra. Isso mesmo, veja. Aí você deve estar se perguntando, professora, sílaba tônica, vamos refrescar a memória. Você já estudou isso lá no 6º ano, no 5º ano, vamos refrescar nossa memória. Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Isso mesmo, aquela que nós falamos com mais intensidade. Já a sílaba átona é aquela mais fraquinha, que a gente fala com menos intensidade dentro de uma palavra. Veja um exemplo. Telefone, na palavra telefone. Vamos lá, pronuncie comigo. Telefone. Veja que o for é a sílaba tônica, que é a sílaba que nós falamos com mais intensidade. É a sílaba mais forte. E as outras, o tele, o lé e o né, é a sílaba que nós falamos com menos intensidade. Então, essa daí é a sílaba átona. Muito bem. Relembrou? Ok, vamos seguir a nossa aula. Veja aqui. Voltando ao nosso trava-língua, né? Vamos analisar agora a palavra sabiá. Nós temos a última sílaba tônica. Isso mesmo, a última sílaba está acentuada, é a sílaba tônica, então é a sílaba forte. Então, sabia, não é? Mesmo sem estar acentuada, nós sabemos que o bi, né? Quando nós falamos, é a sílaba mais forte, aquela que sai com mais intensidade. Muito bem. Então, ela é a penúltima sílaba da palavra. E sábia é a antepenúltima sílaba. Isso mesmo. Veja que sábia, ela está acentuada na antepenúltima sílaba. Então, essa daí é a sílaba forte. E entre essas 3 palavras, né, cada uma com uma sílaba tônica diferente, nós classificamos como palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, ok? Por exemplo, sabiá é uma palavra oxítona, porque a sílaba forte é a última.
Sabia é uma palavra paroxítona. Por quê? A sílaba tônica, a sílaba forte nessa palavra é a penúltima. E sábia é a antepenúltima sílaba tônica. Então, portanto, ela é uma palavra proparoxítona. Então, vamos seguir nossa aula que nós vamos saber cada uma dessas sílabas mais detalhadamente. Vamos lá. Então, para a gente relembrar também sobre sílaba, certo? Refrescando a memória, né? Então, palavras monossílabas são aquelas palavras que só tem somente uma sílaba. No caso de céu, ela só tem uma sílaba. Palavras de sílabas são palavras que têm duas sílabas. É o caso de casa, quando você separa e vai uma sílaba para um lado, uma sílaba para o outro. Ok, tá relembrando, refrescando a memória, tá certo? É só para a gente relembrar. Palavras trissílabas são palavras que têm somente 3 sílabas, que é o caso de escovar. Escovar. Veja, você fala 3 sílabas. E palavras polissílabas é aquelas palavras que têm 4 ou mais sílabas, no caso de telefone, tem 4 sílabas. Refrescou a memória, lembrou? Isso, muito bem. Para a nossa aula ficar mais, né? Vocês compreenderem mais o assunto. Agora vamos ler essas palavrinhas comigo? Vamos ler junto. Leia em voz alta as palavras abaixo. Nós temos café, dominó, pacu, maracujá, bambolê, gambá, açaí e avô. Muito bem, são palavras bem simplesinhas, né? Mas veja, perceba que todas essas palavras, elas estão destacadas na última sílaba. E todas as últimas sílabas dessas palavras estão o quê? Isso mesmo, acentuadas. Portanto, nós estamos falando aqui de palavras oxítonas. Como eu falei anteriormente, né? As palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica, a última sílaba forte. Aí você deve estar se perguntando, ô professora, e todas as palavras oxítonas, elas são acentuadas? Claro que não. Nós também temos as palavras oxítonas que elas não são acentuadas, no caso de pastel. Ô professora, como é que eu vou saber se pastel é uma palavra oxítona? Veja, quando você fala pastel, então o tel é a sílaba forte, a sílaba tônica. Nesse caso, pastel é uma palavra oxítona que não é acentuada. Mas vamos seguir nossa aula, que a gente vai aprender muito mais sobre isso. Veja, como eu falei, as palavras oxítonas, elas são acentuadas na última sílaba, que é a sílaba tônica dela, ok? Igual as palavras que nós vimos. Então, nós só podemos acentuar as palavras oxítonas terminadas em A ou AS. Veja, no caso de maracujá, é uma palavra oxítona, ela foi acentuada. No caso de sabiá também. Veja, nós também só podemos acentuar as palavras oxítonas terminadas em E, no caso de café. E as terminadas em O ou OS, no caso de cipó, de avô. Muito bem, pessoal. Então, todas as palavras oxítonas terminadas em ENS recebem acento agudo se tiverem mais de uma sílaba. Isso mesmo, no caso de recém e parabéns. Então, é terminada em EN ou em ENS. Então, nesse caso aí, as palavras oxítonas só podem ser acentuadas, vamos recapitular, com palavras terminadas em A ou AS, em E ou ES, em O ou OS, em ou ENS. Muito bem. Vamos seguir nossa aula. Então, pessoal, já que estamos falando de palavras oxítonas, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, certo? Essa aqui é uma placa que provavelmente é de alguma lanchonete. Isso mesmo, vamos ler comigo. Veja, sugestão para consumo: cajamanga, umbu com sal, milho verde, banana, abacate com canela. Percebam que na placa a palavra umbu ela está destacada, ela está circulada. Por quê? Será que ela é uma palavra oxítona? Será que esse acento aí, ele está aí adequadamente? Veja, nós aprendemos que as palavras oxítonas, elas só podem ser acentuadas nas terminações que tenham A, E e O. Umbu termina com A, E, O, em ou ens.
Não, né, pessoal? Termina com U. No caso, ela é uma palavra oxítona, mas as oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Muito bem. Veja aqui, outro exemplo. Eu tenho de uma lanchonete também, e está colocando uma plaquinha aqui sobre os lanches que tem da lanchonete, o valor, né? Vamos ver comigo aí, salada, R$4, frango salada, R$4, calabresa salada e bauru à moda. E aí, o que é que vocês estão vendo de diferente aí nessas palavras? Muito bem, a palavra bauru é o mesmo exemplo da palavra umbu. Então, ela não é acentuada na última sílaba, porque as oxítonas, elas só podem ser acentuadas nas terminações A, E e O. E as oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Muito bem, vocês estão aprendendo direitinho. Vamos agora analisar esse outro cartaz. Esse cartaz estava pregado em alguma parte por aí, de alguma cidade, e diz assim, água de coco, R$1,50. Isso mesmo. É uma propaganda sobre água de coco, ok? Mas será que água de coco está acentuado aí corretamente? Será? Vamos ler novamente, água de coco. Eita, água de cocô. Muito bem. Mesmo a gente sabendo que as oxítonas, elas são acentuadas com O, A, E e O, essa palavra coco, ela não é acentuada. Veja, no cartaz de água de coco, certo? Ele quer dizer que é a água do coco, do fruto, para você lá tomar e se refrescar, e não água de cocô. Então aqui está escrito água de cocô. Lembrando que coco, ela não é uma palavra oxítona, tá certo? É uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica dela é a penúltima. Vamos agora para esta outra plaquinha aqui. Aí, comida caseira, Malmitex, ali, ó. Veja a palavra ali, ó. Então, será que essa é uma palavra oxítona? O que é que vocês acham? Eu disse que as palavras oxítonas são terminadas em O, elas são acentuadas, lembram? Mas será que ali, ó, é oxítona? Veja. Claro que não, não é. Por quê? No cartaz aí, a pessoa que fez a propaganda quer dizer que é logo ali. E essa palavra não existe, ok? Então, ali, ó, está escrito de uma forma errada, ok? Vamos lá, vamos seguir. E eu tenho esse desafio para vocês. Vejam, eu tenho uma palavra circulada aí. Leiam o cartaz. Matricule seu filho de 4 meses a 6 anos, vagas limitadas. Será que essa palavra destacada aí nesse cartaz, ela está acentuada corretamente? Será que ela é acentuada ou será que ela não é acentuada? E aí? Eu espero vocês para a gente desvendar esse mistério na próxima aula do 7º ano. Então, pessoal, a nossa aula termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.